Fala pessoal, Lucas aqui. Eu vim aqui para trazer para vocês o conteúdo sobre o patch 2 da semana 5. A gente vai começar trabalhando com os ângulos e depois eu vou trazer para vocês sobre segmento de reta, ponto médio, triângulo e circunferência, tá bom? Então, começando pelos ângulos, vamos começar entendendo o que são ângulos, né? O ângulo, na verdade, ele é a inclinação entre duas retas ou dois segmentos de reta. E dentre os ângulos, eu gostaria de ressaltar o ângulo de 30 graus, o de 45, o de 60 e o de 90, que são os ângulos notáveis, certo? E esse ângulo de 90 graus, ele ainda pode ser conhecido como um ângulo reto, tá? Então, se eu for pensar em ângulos, como que eu represento esses ângulos, né, no meu caderno? Então, por exemplo, o ângulo que vai de A até B1, né, esse arco aqui. Quanto ele mede? 30 graus. E aí tá vendo que aqui tem o 45 graus? O 45 graus, pessoal, não é só esse pedacinho. 45 graus é o ângulo que vai do A até o B2. O de 60 graus é do A até o B3. E o de 90 graus vai do A até o final aqui em cima, que seria o B4, tá? Faltou estar escrito aqui. Então, o ângulo de 90 graus vai do A até o B4, beleza? Também conhecido como ângulo reto. E aí, dentre os ângulos, a gente pode dividir os ângulos em duas categorias, que são os ângulos agudos, que medem menos de 90 graus, como por exemplo 45 graus, e os ângulos obtusos, que ao contrário dos agudos, são os ângulos maiores do que 90 graus, como por exemplo 120 graus. E a gente ainda pode definir algumas relações entre ângulos. Uma relação que vocês vão utilizar bastante seria a relação de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos cujo a soma deles dá 90 graus. Como assim, Lucas? Olha, vamos pegar os ângulos A e o E. Prestem bastante atenção no chapéuzinho em cima, tá? Que significa que a gente está se referindo a ângulos. Pode ter ou pode não ter, viu, pessoal? Mas usualmente a gente coloca. Então, se o A e o E são complementares, pela definição que eu dei, o A mais o E tem que dar 90 graus. Então, vamos supor que o E seja 40 graus. Então, um número mais 40 graus dá 90 graus. Então, o ângulo A tem que ser 50 graus. Beleza? Assim como a gente tem os ângulos complementares, a gente tem os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares são aqueles que, quando somados, dão 180. Então, vamos pegar o mesmo A e o E do exemplo anterior, só que dessa vez eles são suplementares. Então, o A mais o E tem que dar 180 graus. O E do exemplo anterior tinha 40 graus. E como dessa vez eles são suplementares, o nosso A vai valer 140 graus. Beleza? Agora, mais uma relação entre ângulos. Essa relação também vocês vão usar bastante. É bom vocês prestarem muita atenção, porque isso aqui ajuda muito na hora de resolver os exercícios. Os ângulos opostos pelo vértice possuem mesma medida, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo. Observa que não é uma circunferência desenhadinha, tá? É só para poder identificar os ângulos, tá? Não é uma circunferência. Então, no exemplo abaixo, o A, que é esse verdinho, ele é oposto a esse outro lado de cá, que vale 143 graus. Como os opostos pelo vértice são iguais, o A vale 143 graus. Da mesma forma, o C, que está do lado esquerdo da minha imagem, ele é oposto ao 37, que está do lado direito da minha imagem, certo? Então, o C vale 37 graus. Beleza? Agora, seguindo nessa linha ainda de ângulo e coisas relacionadas a ângulo, a gente vai trabalhar com a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo nada mais é que um segmento de reta ou mesmo uma reta que divide o ângulo no meio. Como assim, Lucas, divide o ângulo no meio? Olha, na figura abaixo a gente tem o ângulo O. O ângulo O, ele está entre essa reta superior e essa reta inferior. É esse pedaço todo aqui. E a bissetriz do ângulo O, que ela passa aqui pelo vértice, né, O, e vai crescendo à medida que ela vai andando para a direita no meu papel. Tá? Eu fechei ela desse tamanho, mas você pode fazer o tamanho que você quiser, certo?
e ela divide o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, o meu ângulo O está dividido em alfa e alfa. Vamos imaginar um valor. Imagina que o meu ângulo O tivesse 40 graus. Eu tenho 20 graus aqui em cima e 20 graus aqui embaixo. Beleza? E para finalizar essa primeira parte da semana 5, a gente vai trabalhar com mediatriz. Então, mediatriz é uma reta. Observe bem, pessoal, não é um segmento de reta. É uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento de reta existente. A gente já vai ver o que é ponto médio, calma. E ela forma um ângulo de 90 graus com esse segmento de reta. Ou seja, vamos pegar um segmento de reta AB, qualquer. E aí a gente vai traçar o ponto médio desse segmento de reta AB. E pelo ponto médio a gente passa uma reta que é perpendicular ao segmento AB. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o segmento AB. No segundo caso, eu estou traçando uma mediatriz no meu triângulo, tá? Ah, Lucas, mas ela não faz um ângulo de 90 graus com o CB, mas ela faz um ângulo de 90 graus com o meu AB. Então, ela é mediatriz com relação ao AB, mas ela não é mediatriz com relação ao BC. O BC teria uma mediatriz um pouco inclinada, certo? Porque ele tem que fazer um ângulo de 90 graus com essa reta que está inclinada. Beleza, pessoal? Então fechamos aqui a primeira parte. Eu já volto com vocês com a segunda parte. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente está aqui para ajudar.